Um texto bíblico te responde na mesma proporção e profundidade das perguntas que você faz para ele. E quando se trata de espiritualidade, utilizar apenas a Bíblia como fonte pode facilmente limitar a sua profundidade das respostas que você obtém. Quando a gente olha para os calendários humanos, seja eles gregorianos, judaicos ou afins, eles são unânimes em dizer que nós, enquanto humanidade, temos muitos anos de existência, muitos milênios. Então, quando se trata de estudar os textos mais sagrados, certamente a sua pergunta já foi feita por alguém muito mais qualificado e elevado espiritualmente do que eu e você. Dada essa introdução, dentro da minha curiosidade, uma faísca divina foi acesa em direção a um tema essa semana, que eu diria que ele é no mínimo curioso. Eu falo de Atos 2 e as manifestações multissensoriais que ocorreram naquele dia de Shavuot, conhecido como Pentecostes. Como eu já disse em outros vídeos, eu sou um estudioso da Bíblia no contexto original e da literatura que cerca esse contexto, sempre com a mente de um cientista, buscando uma imparcialidade. Por isso eu estudo textos de tradições das mais diferentes vertentes religiosas para saber a ótica de todos. E em uma dessas leituras, me saltou aos olhos o texto que fala sobre a criação da Torá sagrada com fogo. E imediatamente eu liguei esse fato ao fogo de Atos 2. E aí, para fechar a conta, cientistas recentemente conseguiram reproduzir a mesma cinemática que ocorreu no Sinai na entrega das tábuas sagradas. E daí eu descobri algo que transformou completamente a minha compreensão sobre a natureza divina da realidade da revelação divina. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma jornada extraordinária que conecta esses 3 pontos cósmicos fundamentais através de um fenômeno único, que é o fogo sagrado, que se manifesta com som visível. Ou seja, o dia que o povo viu os sons e a sua, vamos dizer assim, atualização fenomenal que ocorreu em Atos no capítulo 2. Então fica comigo, esse vídeo é longo, tem muitos detalhes, mas é robusto para você entender as minhas conclusões baseadas naquilo que os textos sagrados falam, no que os sábios disseram e naquilo que a ciência investigou. Então, já faz mais ou menos uns 2, 3 anos que eu mergulho nas fontes primárias da Bíblia e dentro da literatura sagrada, como o Talmud, o Zohar, o Sefer Yetzirah e os comentários dos grandes sábios, como o Rashi, que interpretou e comentou cada um dos versos da Torá sagrada. E até chegar às profundezas do Tânia, entre outros mais profundos. E aí eu me deparei com uma pergunta que ela me inquietou profundamente, que seria: por que Deus permitiu que o povo visse sons e quais eram as conexões com Atos 2, já que sons se ouvem normalmente, não se vê? E mais, qual era o segredo que ele queria revelar, não apenas naquela ocasião histórica, mas também em Pentecostes? E como isso conecta com o texto da criação primordial da Torá? E aí, meus amigos, a resposta é que isso está conectado em 3 momentos fundamentais da história cósmica e da humanidade. Todos unidos por um denominador comum, que é a manifestação do fogo como um elemento que vai organizar, revelar e transformar a própria estrutura da realidade presente. Então, vamos começar pelo princípio, ou uma tradução mais adequada e fiel, em um dos princípios, literalmente, antes do princípio descrito em Gênesis, ok? Então, no Tratado Pessahim 54a, o sábio ensina que 7 coisas foram criadas antes da formação do mundo, sendo a primeira delas a Torá, que é descrita de forma fascinante como escrita com Esh Shehorar Al Gabei Esh Levanar, que significa fogo negro sobre o fogo branco. E para aqueles que não consideram esse tratado, eu vou citar um texto paralelo que nos permite entender que houve um princípio antes do princípio de Gênesis, que está na Bíblia no Antigo Testamento. A sabedoria personificada no livro de Provérbios, especialmente por volta ali do capítulo 8, apresentada como uma figura que existia antes da criação do mundo e que estava ao lado de Deus durante a organização do universo. E o texto ele vai dizer a seguinte coisa: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes das suas obras mais antigas.
Agora, para aqueles que não aceitam o Antigo Testamento e substituem pelo Novo Testamento, e por Paulo, e também atendendo esses anseios, veja o que Paulo afirma explicitamente. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, está em 1 Coríntios 1, 24. E ainda ecoando no Novo Testamento, João descreve que Jesus foi o agente pelo qual todas as coisas foram criadas. Você vai ver isso lá em João, capítulo 1, verso 3. O apóstolo Paulo continua e ele diz de forma muito explícita sobre o papel de Jesus na criação, enfatizando que ele não apenas criou, mas também sustenta toda a existência. Ele é chamado de o primogênito de toda a criação, lá em Colossenses 1, verso 15. E no mesmo texto ele completa dizendo: pois foi por meio deles que Deus criou o universo, o que está nos céus, o que está na terra, o que pode ser visto e o que não pode. Foi por meio dele que Deus criou o que tem poder e autoridade, o que domina e governa. Portanto, tudo que foi criado por meio dele e para ele, ele já existia antes de tudo, e tudo o que existe se mantém pela sua união com ele. Colossenses no capítulo 1, do verso 16 ao 17. Paulo ainda vai dizer que Yeshua é o primeiro de muitos irmãos, lá em Romanos 8, 29. E o escritor de Hebreus completa dizendo que nestes últimos dias ele nos falou por meio de seu Filho. Foi por meio do Filho de Deus, foi por meio do Filho que Deus criou o universo. O Filho que é o brilho da glória de Deus e a perfeita representação do seu próprio ser, que sustenta o universo com sua palavra poderosa. Você vai encontrar esse texto lá em Hebreus 1, no verso 2 e no verso 3. Então, agora que eu te provei que o texto do Tratado Pessahim 54a é digno de confiança espiritual e não é uma metáfora poética ou um conceito meramente místico, ele é, na verdade, a descrição científica mais precisa de como a informação divina se estrutura e se organiza entre as dimensões. E aí, me permita explicar, vocês já viram aqueles experimentos onde a gente coloca sal em uma placa de metal e ao produzir sons específicos, o som faz padrões geométricos perfeitos? Esse fenômeno foi descoberto há muito tempo pelo físico alemão Ernst Gladling em 1787. Ele revela algo extraordinário, que o som não apenas se propaga, mas ele cria estruturas organizadas da matéria e produz padrões que parecem mandalas sagradas. Quando aplicamos esse conhecimento ao fogo negro, ele representa as frequências sonoras que tornam visíveis, ou seja, as letras que você consegue enxergar na matéria. Elas são padrões divinos organizados da revelação divina. Ou seja, o fogo branco ele vai representar já o meio fundamental com o qual essas frequências vão se propagar. São os espaços entre as letras, o campo infinito de possibilidades. Ou seja, você vê aí a conexão do fogo negro com o fogo branco. No livro chamado Sefer Yetzirah, que é um texto sagrado ancestral muito conhecido e conhecido como Livro da Criação, ele nos ensina que Deus, o Santo Bendito seja, estruturou toda a existência através das 22 letras hebraicas. E é aqui que vem um insight revolucionário. Cada letra não é meramente um símbolo gráfico, é uma frequência específica, dotada de um poder criativo real e mensurável. Quando você aprofunda na literatura, o capítulo Sha'ar HaHidut Ver-HaEmuná do Tânia, essa obra-prima filosófica racídica que foi escrita por Schneur Zalman de Liad no século XVII, confirma essa compreensão que explica que as letras da Torá não são literalmente fogos negros sobre o fogo branco. Ou seja, padrões vibracionais organizados que se propagam através do espaço-tempo, criando e sustentando toda uma realidade. Já o sábio mais contemporâneo, Zamir Cohen, em seu livro A Revolução Iminente, A Ciência Descobre as Verdades Bíblicas, que é um livro excelentíssimo, dedica um capítulo inteiro a esse fenômeno científico de vendo os sons e demonstra, através de evidências experimentais rigorosas de dois cientistas, como certas frequências específicas podem efetivamente
tornassem visíveis sobre condições particulares. Observe, então, que eu vou colocar algumas fotos aqui a seguir do experimento dos dois cientistas aeronáuticos e de acústicas, que leram esse mesmo texto e leram o texto da entrega do Sinai, onde o povo viu os sons. E aí eles mesmos tentaram reproduzir com letras comuns, mas o experimento só teve sucesso quando um rabino judeu leu as palavras e as letras em hebraicos, onde através de um software eles conseguiram desenhar, e pasmem vocês, eram letras hebraicas, sagradas da Bíblia hebraica. E o mais legal, que esse autor ele colocou um CD com esse software para que quando você comprasse o livro dele, você mesmo pudesse fazer esse experimento em tempo real na sua casa. Uma pena que a gente já não usa mais CDs como era antigamente, né? Mas continuando, isso significa que ver os sons não é só apenas possível, mas é a descrição exata de um fenômeno físico real que pode sim ser replicado em um laboratório. Séculos depois, então, dessa criação primordial, esse mesmo fogo divino se manifesta de forma espetacular agora sobre o Monte Sinai. E eu não falo hebraico fluente, você já deve ter percebido, mas me permita ferir seus ouvidos novamente com o meu sotaque carioca nessa leitura, né? Veja que o texto sagrado de Êxodo 20:18 registra algo extraordinário. Vehol Haman Roim et Haklot, que traduzido literalmente significa e todo o povo via as vozes. Me perdoe se a pronúncia não estiver 100% correta, né? Um dia a gente vai chegar lá. Então, por enquanto, continuando, né? Existe então um sujeito incrível, um sábio que comentou cada um dos versículos da Torá, como eu falei, e o nome dele é Rashi. Ele é um grande comentarista e ele explica essa passagem usando a expressão Hayu Roim et Hanidbar, e eles viam o que era falado. Olha que incrível. Já o sábio Rabi Akiva, um dos gigantes espirituais que passaram por essa terra, vai ainda mais longe na sua interpretação. Ele diz: Ha'u et Hanishma Veshamu et Nanirei, que quer dizer, viram o que é ouvido e ouviram o que é visto. Cara, esse fenômeno transsensorial é incrível, pois ele descreve uma inversão completa na percepção sensorial humana, uma experiência sinestésica e literalmente de proporções cósmicas, né? Então, continuando. A pesquisa do sábio Kli Yakar, em seu comentário profundo sobre o Êxodo 19:15, explica que toda a purificação exigida do povo, incluindo a abstinência das relações conjugais por 3 dias, era necessária para que as pessoas pudessem atingir um estado de consciência capaz de perceber frequências normalmente invisíveis aos sentidos humanos convencionais. E aí que a ciência moderna ela entra para nos ajudar a compreender o que realmente aconteceu. Como eu mencionei agora há pouco, o grande Ernest Chladni, o físico alemão, né, do século XVII, ele conduziu experimentos aparentemente simples. Ele espalhou sal sobre uma placa metálica e aplicou uma frequência sonora usando um arco de violino simples. E o resultado foi assim absolutamente extraordinário. O sal espontaneamente começou a se modificar e espontaneamente ele entrou em padrões geométricos absurdamente perfeitos. Mandalas sagradas literalmente criadas pela pura vibração do som. Esse fenômeno, hoje em dia, é chamado de simática e ele revela uma verdade fundamental sobre a natureza da realidade. O som não apenas se propaga através do espaço, ele se organiza ativamente junto à matéria. E assim como o experimento dos aeronautas mostrou há pouco, né, praticamente igual. Então lá no Sinai, as colotes, ou seja, as vozes de Deus, estavam criando padrões visuais organizados e harmonizados, onde o próprio tecido da realidade local foi modificado. E aí a coisa fica grande agora, porque a Shekhinah divina, a presença divina, se manifesta. E ela estava literalmente reestruturando todo o espaço-tempo através dessa frequência sagrada. Quando a gente vai mergulhar nos textos do Midrash, que são compêndios da tradição sagrada, eles nos ensinam que essas vozes divinas
se dividiram em 70 idiomas, para que todas as nações pudessem compreender simultaneamente as nações que existiam à época. Isso sugere um fenômeno de ressonância múltipla, onde uma frequência fundamental se desdobra harmonicamente para alcançar diferentes receptores de consciências. E olha, que só de pensar nisso acontecendo, cara, já arrepio tudo aqui. E a realidade é fundamentalmente sonora, meus amigos. O universo, ele não é feito de partículas sólidas ou flutuando no vazio. Ele é feito de padrões de vibração organizados, que a nossa consciência pode aprender e perceber, com os quais, inclusive, nós podemos interagir. E os textos sagrados comprovam tudo isso que eu falei até agora. Agora, qual é a ligação que nós temos com o fenômeno do Pentecoste? Veja, séculos mais tarde, em Jerusalém, o mesmo fogo sagrado se manifestou novamente, desta vez de forma revolucionária e interna ao homem. Dessa vez foi interno. Lá em Atos 2, no capítulo 3, encontramos o fragmento que diz assim, ó, apareceram-lhes línguas repartidas como de fogo e pousaram uma sobre cada um deles. E olha o fogo aí de novo. Ó. Percebem a continuidade dos eventos? É o mesmo fogo divino do Sinai, mas agora se manifestando de forma distribuída, porém unificada pelo Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo. Logo, temos o vento, que é a percepção tátil, o barulho, percepção auditiva, e as flâmulas de fogo, que é a percepção visual, exatamente como aconteceu no Sinai. Lá no Sinai, nós tivemos o som divino estruturando a realidade coletiva de uma forma externa e visível, e em Pentecostes, nós tivemos o som estruturando a consciência individual dentro de uma experiência comunitária e harmônica. E quando houve a criação primordial da Torá, nós temos a frequência, que é a frequência fundamental, da onde todas as outras surgem, que estabelece toda a matriz cósmica divina, das dimensões divinas. Podemos ver, então, claramente uma progressão nisso aí. Criação, demonstração e internalização. Chegando mais ou menos agora na metade, veja que a cinemática moderna ela nos ensina princípios fundamentais que iluminam esses mistérios antigos. Toda matéria que descobrimos responde a uma forma específica de som. O nosso corpo humano, se nós olharmos a nossa composição, ele é composto de aproximadamente 70% de águas. E ele funciona como um receptor e um condutor natural para frequências divinas. Então, quando Hans Jenny, o outro pioneiro da cinemática agora do século XX, demonstrou experimentalmente que essas frequências específicas podem ser possível fazer várias coisas. E entre elas, o seguinte, organizar a matéria em padrões geométricos sagrados que espelham formas encontradas na natureza e na arte sacra em todas as tradições. Criar estruturas tridimensionais complexas que desafiam a nossa compreensão e a convenção da gravidade conhecida e a organização molecular. E induzir a estados alterados de consciência nos seres vivos expostos a essas frequências e controladas, e também produzir efeitos aparentemente antigravitacionais, onde líquidos permanecem organizados, mesmo sob condições de instabilidade física. Quando a gente chega nessa etapa, a gente consegue compreender que a Torá e o Logos descrito no Evangelho de João, ou a Davar, não são conceitos apenas espirituais abstratos, são tecnologias vivas, padrões vibracionais específicos que podem ser percebidos, estudados e aplicados integralmente em nossa experiência de consciência. Agora, me permita trazer uma analogia um pouco mais profunda. Os sábios contam, né, uma história sobre 4 sábios e um experimento científico. Se você for ler lá também no Talmud Hagigah 14b, nós encontramos a famosa história dos 4 grandes estudiosos da palavra de Deus que entraram no Pardês, o jardim místico das realidades superiores. E aí, a história vai dizer que Ben Yassai, ele morreu por uma exposição excessiva às frequências, pois ele estava sem preparo adequado, como um músico que perde a audição por exposição a volumes extremos.
O sábio seguinte, Ben Zoma, ele literalmente enlouqueceu, porque ocorreu um desarranjo neurológico causado por essas frequências, incompatíveis com a sua estrutura mental particular. O terceiro sábio, Elisha Ben Avuya, tornou-se um herege porque isso causou um trauma cognitivo tão forte que alterou permanentemente a sua percepção de realidade. E por fim, ninguém mais, ninguém menos do que o grande Rabi Akiva. Ele entrou em paz e saiu em paz, porque ele tinha preparação espiritual e mental adequada para experimentar essa multissensorialidade integrada e harmoniosa nessa experiência. E aí, qual é o sentido disso para a gente? Essa narrativa, na realidade, é um relatório científico sofisticado sobre as diferentes respostas fisiológicas e espirituais que os seres humanos podem ter quando são expostos a frequências de alta intensidade, quando buscam experimentar a espiritualidade verdadeira em Deus. Rabi Akiva compreendia os princípios dessa sintonização de consciência e de espírito necessária para interagir seguramente com essas realidades vibracionais superiores. E aí a pergunta continua: por que Deus quis revelar então para nós esses segredos? E essa é uma pergunta fundamental que permanece até hoje, porque o Criador permitiu que o povo e até contemporaneamente os homens vissem os sonhos, porque ele quer revelar essa tecnologia espiritual cósmica para todos nós. E quais seriam as razões? A primeira razão que eu encontrei foi que a revelação da estrutura fundamental da realidade. Deus queria que a gente compreendêssemos que o universo não é uma coleção de objetos sólidos, de rochas separados, mas sim um oceano interconectado de vibrações organizadas, como ensina o Tratado de Yakut Shimoni, no número 299. Toda a criação foi estabelecida através da palavra, ou seja, através de frequências organizadoras específicas das sagradas letras pronunciadas e ouvidas, saídas da voz de Deus, da boca de Deus. Segunda razão, a demonstração da unidade cósmica possível. No Sinai, o Kol Ha'am, ou seja, todo o povo experimentou esse fenômeno simultaneamente. Não foi uma experiência individual que alguém teve, subjetiva, mas uma realidade coletiva, bem objetiva. Isso revela que a consciência humana pode ser sincronizada com as frequências criadoras da criação, quando há uma Ahadut, uma verdadeira unidade de propósito. A terceira razão seria uma preparação para a era messiânica. O Sinai foi o laboratório experimental onde Deus demonstrou os princípios fundamentais. Ali, logo depois, o Pentecostes foi a primeira aplicação prática em escala global. Até mesmo o mesmo fogo negro e fogo branco sendo internalizado através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, preparando a humanidade para uma era de revelação contínua sobre Deus, sobre Yeshua e sobre os seus propósitos. Bem, como podemos descobrir e aplicar esses segredos hoje? Primeiro, eu acredito que é através do estudo entonado, mas isso exige um pequeno conhecimento de hebraico e aramaico que você pode facilmente aprender hoje pela internet, inclusive, porque quando estudamos a palavra de Deus utilizando os sinais de cantilação, e agora você entende por que os judeus leem a Bíblia cantando, isso é o que eles estão buscando. Essa cantilação vai literalmente ativar certas frequências na sua pronúncia, codificada em cada uma das letras sagradas que é mencionada na pronúncia deles. E isso não é nenhum tipo de superstição ou tradição vazia, é uma tecnologia espiritual ancestral baseada em princípios bíblicos e científicos reais, acredite você ou não. E se você não acreditar, não vai mudar esse fato, apenas você perde. Segundo, através da oração em comunidade. Quando nós nos reunimos para orar coletivamente, especialmente para recitar salmos ou textos como o Shema Israel, o Escuta Israel, criamos padrões cinemáticos coletivos que podem alterar não apenas a nossa consciência individual, mas também a nossa realidade física compartilhada. Você não sabia que dava para fazer isso? Eu vou te lembrar daquela coisa, quando um ora, o outro confirma. É nesse caminho
mais ou menos que eu estou falando, só que de uma maneira absurdamente mais profunda. Seguindo, então, a terceira seria através da aplicação científica moderna. E aí a gente encontra software, né, como o GrandX, que eles exibem a pronúncia das letras hebraicas com precisão acústica computacional. Está permitindo a gente redescobrir as frequências exatas que os nossos antepassados espirituais utilizavam em suas práticas sagradas. Em quarto, e eu creio que em último, através da purificação da consciência. Assim como o Clio Yakar explicou sobre a preparação para o Sinai, nós precisamos purificar os nossos receptores internos de corpo e alma para podermos perceber as dimensões da realidade que normalmente são filtradas pela nossa consciência mundana condicionada. E aí, qual é a grande, já finalizando, qual é a grande revolução continuada? O segredo que Deus revelou no Sinai não foi apenas um evento isolado para acontecer naquele momento. Ele foi profético e ele é contínuo. Ele estava nos mostrando verdades permanentes sobre a realidade que existe hoje, inclusive. A própria Torá é uma tecnologia viva. Cada letra é um código, uma frequência específica que é capaz de organizar a realidade quando você pronuncia, estuda, aplica tudo de maneira correta. A consciência humana, ela é um receptor muito sofisticado. A nossa própria alma é muito sofisticada. A nossa mente, quando adequadamente purificada e sintonizada com Deus, pode perceber e interagir com as dimensões das realidades espirituais que normalmente são invisíveis aos nossos sentidos convencionais. Já para a comunidade, seja ela igreja, sinagoga ou afins, funciona como um amplificador, como se fosse uma caixa de som. Quando nós nos unimos em um propósito espiritual comum, criamos um campo de ressonância coletivo capaz de manifestar o divino no meio físico de forma palpável e mensurável. O cosmo é participativo. Nós não somos observadores passivos de uma criação estática, mas nós somos co-criadores ativos numa sinfonia cósmica que está em desenvolvimento contínuo. Deus continua realizando o Gênesis 1. A criação continua ainda hoje. Então, se você conseguiu perceber a magnitude absoluta dessa descoberta, o mesmo fogo que existia antes da criação, Sherohá, Al-Gabei, Levaná, fogo negro sobre fogo branco, continua operando hoje, nesse exato momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo e enquanto você está assistindo ele. Cada vez que estudamos as escrituras com sinceridade genuína, cada vez que oramos com intenção pura, cada vez que nos unimos em busca da autenticidade verdadeira, nós estamos participando ativamente do mesmo experimento cinemático cósmico que começou antes da formação dos mundos, antes do Gênesis 1, e que teve a sua manifestação histórica lá no Sinai e logo depois no Pentecostes. Não somos, e você não deveria ser, meros leitores passivos de textos antigos ou observadores distantes de eventos históricos. Somos participantes ativos e nós somos necessários de um experimento divino que é contínuo, que visa transformar o caos em cosmos, o ruído em música sagrada, a confusão em clareza cristalina e a separação em unidade. O fogo negro e o fogo branco continuam a sua dança eterna e cósmica através de nós e ao nosso redor. Certamente você tem um exemplar que carrega toda semana para ir para sua liturgia religiosa. O fogo negro, para a gente finalizar, é o aspecto revelado. Ele se manifesta quando pronunciamos as letras sagradas com precisão, quando estudamos com profundidade genuína, quando oramos com intenção focada, quando agimos com amor incondicional. Já o fogo branco é o aspecto oculto. É um espaço infinito de possibilidades que permanecem sempre a dispor, aguardando ser organizado e manifestado através das nossas frequências espirituais, ou seja, através das nossas ações conscientes e elevadas espiritualmente. E claro, quando é a vontade divina.
Então a resposta para a pergunta que nós fizemos, porque Deus quis que víssemos os sonhos, é porque ele queria revelar-nos a verdade mais fundamental sobre a nossa identidade e propósito. Nós somos co-criadores designados de uma sinfonia cósmica infinita, onde cada palavra sincera, onde cada pensamento elevado, onde cada ação amorosa contribui diretamente para organizar o universo, segundo, claro, os padrões divinos de perfeição. E aí eu quero concluir agora com você, dizendo o seguinte, já falamos aí 30 minutos, né? Vamos concluir agora. O fogo sagrado arde com a mesma intensidade que ardia lá no primórdio da criação da Torá. E nós, você e eu, cada um de nós individualmente e todos nós coletivamente, somos convidados neste exato momento a participar dessa dança cósmica eterna, onde o som se transforma em luz visível, onde a palavra se materializa em um mundo tangível, e aonde o fogo negro e o fogo branco se unem para revelar e manifestar a unidade absoluta, que é a essência mais profunda de toda a existência. E Deus nos concedeu essa graça de descobrir esses segredos cósmicos em nossa realidade e que ele continue nos orientando para compreender cada vez mais profundamente os mistérios infinitos da sua revelação contínua nos escritos sagrados, na Bíblia, na palavra de Deus, através dos sábios também. Assim como as frequências sonoras e os eventos multissensoriais que a palavra de Deus nos descreve e organizam o sal em padrões geométricos sagrados, como no experimento do Ladni, que essas palavras eternas da Torá organizem os nossos corações em templos dignos e receptíveis da presença permanente do fogo divino primordial. Que assim seja e que assim continue sendo até que a terra se encha do conhecimento da glória divina, assim como as águas cobrem o mar. E é isso. Para você que ficou aqui até agora, meu muito obrigado. Espero que você tenha elevado a sua consciência espiritual. Até mais.